Sabe aquele discurso? É natural, faz bem? Pois então, nem sempre. Hoje eu vou falar do chumbo, natural e bastante venenoso. Não sei se vocês sabem, mas lá no Império Romano, o chumbo era a causa da morte de muitas pessoas que morriam envenenadas. Ele era utilizado na produção dos canos que abasteciam as cidades com água, portanto a água escoava e carregava um pouquinho de chumbo, em vários utensílios e até para adocicar os vinhos. Então, os vinhos que eram produzidos em utensílios feitos de chumbo tinham um saborzinho especial, conhecido doce veneno. Pois bem, e hoje em dia? Hoje em dia, ainda, o envenenamento por chumbo mata quase 1 milhão de pessoas por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Essa mesma organização estima que 30% das deficiências intelectuais e idiopáticas, mais ou menos 5% das doenças cardiovasculares e da ordem de 3% das doenças renais crônicas são atribuídas à exposição do chumbo. E aí vem a pergunta, né? Como é que podemos nos contaminar com chumbo se não trabalhamos em mineração e não utilizamos mais utensílios à base de chumbo? Pois é, ele está presente em coisas das quais a gente às vezes nem suspeita, como as tintas utilizadas para pintar os cabelos, as tintas utilizadas para pintar brinquedos e até em maquiagens. Já existe um controle maior sobre a presença desse chumbo das tintas, né? Que tem sido diminuído ao longo do tempo. Mas tem ainda um outro local onde o chumbo está presente e as pessoas nem suspeitam. No cristal, nas lindas taças que a gente usa para tomar vinho, outros utensílios de cristal e até em bijuterias, algumas até bem famosas. E aí você pode perguntar, qual é a diferença entre o cristal e o vidro? Bom, o vidro convencional, na sua fabricação, possui apenas areia, sódio, cálcio, um pouquinho de alumínio. Mas o cristal, ele é produzido mais ou menos da mesma forma, só que ele contém ou chumbo ou titânio. Quanto maior a presença desses metais, mais refinado, delicado e caro é o cristal. Bom, você não precisa abolir completamente o cristal da sua vida, mas use-os com parcimônia e sempre evite o uso por crianças. Vamos falar sobre o mercúrio, também natural e que mata e contamina. A mídia fala com uma grande regularidade sobre a contaminação dos rios na Amazônia e a contaminação dos nossos povos originários por mercúrio. Uma perícia recente coletou amostras de 43 indígenas da Casa da Saúde Indígena e o estudo e análise dessas amostras identificou que quase 80% deles vivem sob alta exposição a esse metal tóxico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os níveis de mercúrio em cabelo não devem ultrapassar 1 micrograma por grama, isso é, 1 micrograma de mercúrio por grama de cabelo. No entanto, no caso dos Yanomamis, esses casos analisados que eu mencionei abaixo, os índices estão entre 2 e 10 microgramas. Bom, mas não são só os Yanomamis que estão contaminados. O assunto é tão importante que a Academia Brasileira de Ciências reuniu um grupo de eminentes cientistas para produzir um relatório de alerta sobre a contaminação por mercúrio. Por ser o único metal líquido em temperatura ambiente, o mercúrio é bastante utilizado em células eletrolíticas, em lâmpadas de vapor, na extração de ouro, que causa, em geral, a alta exposição aos Yanomamis, como fungicida e até em termômetros e equipamentos médicos. E já foi até utilizado em amálgamas para rechear cáries na odontologia. Eu mesma tenho lá no fundo da boca uns dentinhos prateados. A extração comercial do mercúrio é feita por meio do aquecimento do minério em uma corrente de ar. Portanto, o vapor do mercúrio sobe e é então condensado. E esse vapor é muito tóxico. Se inalado, pode provocar danos severos à saúde, inclusive aos pulmões e ao cérebro. Compostos orgânicos de mercúrio são ainda mais tóxicos, podendo provocar distúrbios mentais e até mesmo a morte. Bom, e como se dá a circulação do mercúrio no ambiente?
em geral, pela atmosfera, sob forma de vapor, como eu acabei de falar. E ele vem associado ao material particulado que está na atmosfera e é inalável, ou também desce por meio da chuva. Isso é um tremendo perigo que precisa ser interrompido. O principal modo de exposição humana ao mercúrio é a ingestão do pescado. Lá no caso dos índios, isso é ainda terrível, né? Mais uma fonte de contaminação. E os riscos existem mesmo quando o metal está presente em baixas concentrações. É importante destacar que o mercúrio tem grande capacidade de bioacumulação e por isso pode atingir níveis superiores aos limites estabelecidos pela legislação ambiental. Isso ocorre mesmo em regiões sem fontes pontuais de mercúrio. E como lidar com esse problema? No trabalho que eu mencionei, que foi encomendado pela Academia Brasileira de Ciência, há várias recomendações e eu vou citar aqui as principais delas. A primeira é retomar a participação ativa do Brasil na Convenção de Minamata, que pode fazer o Brasil participar, deve participar de forma mais ativa na redação e na divulgação das avaliações globais sobre o mercúrio. Depois, é fundamental que o país atualize os inventários da emissão de mercúrio. Um outro ponto razoavelmente simples de ser adotado é a eliminação e substituição dos produtos que contêm mercúrio, para os quais já existem alternativas tecnológicas e que não dependem do uso desse metal. Essa realidade já é possível em toda a instrumentação de saúde, na odontologia e de fontes industriais, como a produção de álcalis de tintas. Depois, banir o garimpo ilegal é fundamental, tanto por seus impactos sobre o meio ambiente e na saúde, como pelos desafios que impõe a avaliação das emissões. A gente sabe que toneladas de mercúrio entram clandestinamente no país para abastecer o garimpo ilegal, porque o Brasil não produz mercúrio. Então, se o garimpo ilegal for banido, também se torna mais fácil o controle eficiente das emissões que são geradas. Bom, tem lá mais uma série de recomendações, mas essas são as mais importantes. Então fique atento ao mercúrio. E aquelas bolinhas lindas do termômetro, que as crianças da minha geração usavam para brincar e para se divertir, tem que ficar bem longe das mãos das novas gerações. Hoje se sabe muito mais do que se sabia há 50 anos atrás. Apoie sempre as mulheres na ciência.